Quero saudar a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitando que estamos de pé, gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, que é o texto base do tema deste congresso. Mateus, capítulo 16, o versículo 18 apenas, diz assim a palavra de Deus: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Glória a Jesus. Estamos felizes, alegres, porque o Senhor tem abençoado a vida de todos nós nesses dias. Desde ontem temos sido abençoados pela palavra de Deus, pelas ministrações, pelos louvores, por tudo mais que o Senhor tem feito e tem realizado. E nós agradecemos ao Senhor porque podemos conhecer a sua palavra, podemos conhecer, fomos alcançados pela graça. E o objetivo desse congresso missionário é exatamente despertar, para que, embora estejamos aqui adorando a Deus, servindo ao Senhor, existem muitos que ainda não conhecem essa mensagem, que ainda não ouviram esta palavra. E o objetivo, o desejo dos nossos corações é que o Senhor esteja durante todos esses dias de congresso e esteja tocando profundamente os nossos corações. E verdadeiramente nesses dias os nossos corações possam bater mais forte por missões. Nós estamos servindo ao Senhor há quase um ano na Itália. Estamos mais precisamente no norte da Itália, na região de Vêneto. Estamos na cidade de Castelnuovo del Garda, uma pequena cidade de 12 mil habitantes no norte da Itália, 15 quilômetros de Verona, onde nós estamos auxiliando a Igreja Cristiana Independente Assembleia de Dio, onde nós estamos auxiliando na área de evangelismo, de missões, discipulado, grupos familiares, com o objetivo de implantar igrejas nas cidades vizinhas onde não há nenhuma igreja sequer. Além também, e na cidade de Verona temos o curso teológico de Semipa. Nós estamos ministrando com o objetivo de preparar e capacitar mais pessoas para a obra do Senhor, compartilhar o Evangelho com o povo italiano. A Itália é um país de grandes necessidades espirituais, com a população de pouco mais de 60 milhões, dos quais apenas 0,62% apenas são cristãos evangélicos. Imagine que 0,2%. E a triste realidade é que dos 8.092 municípios da Itália, em mais de 70% deles não existe uma única igreja evangélica sequer. Isso quer dizer que em mais de 5.600 municípios da Itália não existe uma única igreja evangélica. Na maioria das cidades no norte da Itália, como a cidade que nós estamos, em Castelnuovo del Garda, quase não há cristãos evangélicos. Na verdade, quando você diz que é evangélico, eles perguntam: o que é isso? O que é esse negócio de evangélico? E você fala: então, eu sou pastor evangélico. E você é padre? Eu falo: não, é outra coisa, é diferente. E eles perguntam: como é que é a missa lá? Eu falo: não é missa, é culto, é diferente também. Mas acaba que depois estão chamando de missa, estão chamando de padre da mesma forma. Isso porque não conhecem a palavra de Deus. Isso porque existem ainda, quase não há evangélicos. E o nosso objetivo é estar levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo àquele povo que necessita e que carece da mensagem do Evangelho. E eu louvo a Deus pela vida daqueles que têm orado, que têm contribuído conosco, que têm nos auxiliado. Não é fácil servir um país como a Itália, um país de grandes desafios. Infelizmente, existe na Itália mais satanistas do que todos os cristãos evangélicos juntos. Existem mais testemunhas de Jeová do que todos os evangélicos juntos. Além do que existe 4 vezes mais muçulmanos do que evangélicos. Esse realmente é o grande desafio, e nós estamos ali realizando a obra do Senhor, e nós cremos que da mesma forma que Deus nos abençoou na Índia, fazendo mais do que nós poderíamos imaginar. Eu não imaginava que Deus faria o que fez na Índia de uma tal forma. Hoje, através da organização que fundamos ali, Spochô, que na língua bengali quer dizer tocar com misericórdia, com compaixão e com amor. Nós treinamos 3, esses 3 treinaram outros. Quando deixamos a Índia tínhamos 12, hoje nós temos 41 missionários trabalhando debaixo desse Spochô. Estamos com 128 grupos familiares, igrejas nas casas. E hoje nós temos mais de 3.500 pessoas adorando Deus vivo e verdadeiro. Pessoas que outrora adoravam Kali, a deusa da morte. Pessoas que outrora adoravam Shiva, o deus da destruição.
Outrora adoravam Ganesh, o deus com cara de elefante, Hanuman, o deus macaco, mas que podem adorar o Deus vivo e verdadeiro. E nós cremos que o mesmo Deus que abençoou ali na Índia é o mesmo Deus que estará fazendo coisas grandiosas na Itália. E eu louvo a Deus por a vida daqueles que têm estado conosco nesta obra, através das orações, através das contribuições. É um grande desafio. Muitas pessoas imaginam que evangelizar na Europa é fácil. Não é, é um grande desafio. As restrições, os problemas, as dificuldades, mas nós cremos no Deus que tudo pode. Nós cremos na promessa do Senhor que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E nós temos ali na recepção, eu gostaria de contar com a sua oração. Eu gostaria que vocês estivessem orando por nós. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar, eu gosto de compartilhar um pedido de oração. É o mesmo pedido que o apóstolo Paulo fez à igreja de Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 25, ele faz um pedido. E é o mesmo pedido que eu gostaria de fazer aos irmãos nessa noite. Diz assim em italiano, 1 Tessalonicenses 5, 25: Fratelli, pregate per noi. Amém, irmãos? Bom, quem sabe disse amém, né? Quem não sabe ficou ainda sem dizer amém. Mas fratelli, pregate per noi significa: irmãos, orai por nós. Amém, irmãos? Precisamos muito das orações. Temos ali na recepção um pequeno folder com a nossa foto, com alguns motivos de oração. Se quiser também estar contribuindo através de Semipa, também tem ali. Você pode pegar ali, nos levar, coloque na sua Bíblia, esteja orando, esteja intercedendo por nós, porque precisamos muito das vossas orações. Amém? No texto que nós lemos nessa noite, texto que dá base para o tema desse congresso missionário de Semipa, o 20º congresso de Semipa, cujo tema é Igreja, a missão é tua. Esse é um texto que nós conhecemos bem. Esse é um texto muito conhecido de todos nós. Eu não quero entrar detalhadamente nesse tema. É um tema que a gente poderia falar muito, mas exatamente a última parte do versículo, que diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto que nós lemos, que dá base a esse tema, é um dos versículos muito conhecidos de todos nós. Nós conhecemos bem esse texto, mas embora muitas vezes ele é interpretado de uma maneira equivocada por muitos cristãos. Na verdade, quando lemos esse texto, nós temos a impressão que quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, nós temos a impressão de parece que a igreja está sob ataque. A igreja está sob ataque e a igreja está ali ecoada, e Deus vai proteger e Deus vai guardar. Nós sabemos que Deus protege a sua igreja, que Deus guarda a sua igreja. Nós sabemos que a igreja é guardada, protegida pelo Senhor. Mas na verdade o texto ele transmite uma ideia diferente. Porta não é um instrumento de ataque. Nenhum exército do mundo ataca com portas. Portas na verdade é um instrumento de defesa. Na verdade, quando esse texto, o Senhor Jesus, ele exatamente fala aqui, na época as cidades fortificadas, eram cidades muradas, eram cidades que muravam-se as cidades então para proteger. E uma cidade murada, muitas vezes ela caía nas mãos dos inimigos, não porque tinha sido invadida, mas por causa da fome, porque ficava cercada tanto tempo, as pessoas não tendo o que comer, então acabavam abrindo às vezes e entrando. Era porque uma cidade fortificada na época não tinha canhão, na época não tinha essas situações, o arco, a flecha, de maneira então que a porta servia como um instrumento de defesa. Fazia-se as cidades muradas, as cidades fortificadas, mas tinha uma coisa, tinha uma parte da cidade que deveria deixar uma passagem para entrar e para sair, de maneira que não podia fechá-la toda de muros. Deveria se colocar então, deixar uma parte para entrar e para sair, e para proteger esta parte então colocava-se uma porta, colocava-se um portão, de forma que era uma forma de proteger, uma forma de guardar. Na Bíblia também, todas as vezes, na maioria das vezes em que a palavra de Deus fala sobre portas, portas na Bíblia representa também autoridade e poder. Era junto às portas que se faziam os negócios, era junto às portas onde também aconteciam os julgamentos, onde se sentavam as autoridades, onde se sentavam os anciãos.
de maneira que as portas do inferno aqui simbolizam e representam o poder organizado da morte de Satanás. Transmite também a ideia de uma fortaleza onde muitos estão aprisionados, onde reina o poder da morte, o poder de Satanás. O sentido real desse texto não é que a igreja está acuada, mas é que na verdade Satanás tem levantado as suas fortalezas. Muitas vezes eles têm dito sobre algumas regiões e têm dito: aqui vocês não entram, aqui a igreja não chega, aqui é a minha fortaleza, aqui é eu que mando. Mas o Senhor Jesus disse que as portas do inferno, elas não conseguem deter o avanço da igreja do Senhor Jesus. Em muitos lugares o inimigo tem levantado as suas fortalezas. Quando nós lemos as biografias missionárias de missionários aqui, vários passados, missionários que deram a sua vida, quando os primeiros missionários chegaram ao Pacífico, às ilhas do Pacífico, a maioria destas ilhas eram habitadas por povos canibais, povos que derrotavam, lutavam com outras tribos e então comiam a carne daquelas tribos derrotadas. Os primeiros missionários a chegarem nestas tribos, muitos morreram, deram a sua vida e foram até mesmo comidos por canibais. Mas outros missionários foram, porque a morte e nem Satanás ele impede o avanço da igreja. Outros missionários foram enviados, chegaram ali. Hoje em muitas destas ilhas do Pacífico tem mais de 60% de evangélicos adorando o Senhor, exaltando a Deus, porque as portas do inferno, as fortalezas do diabo, elas não podem impedir o avanço da igreja. A igreja avança no poder e na autoridade do nome de Jesus. Agora tem uma coisa, o inimigo sabe de uma coisa, o inimigo sabe que se a igreja se levanta e sai, não há nada que ele possa fazer para impedir o avanço da igreja. Ele tentou a perseguição, nem mesmo a perseguição consegue impedir o avanço da igreja. Tertuliano, que foi um dos primeiros historiadores cristãos, que viveu no final do século II e início do século III, ele escreveu uma coisa num dos períodos de maior perseguição, de intensa perseguição à igreja, onde os cristãos eram queimados vivos, eram lançados às feras. E Tertuliano, ele escreveu uma coisa, e ele disse que no auge da perseguição, quando a perseguição era maior aos cristãos, ele registrou, ele disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais cristãos morriam, davam o seu sangue, era derramado, mais vidas se convertiam ao Senhor, mais a igreja crescia e avançava. Aleluia, é o texto que diz: as portas do inferno, elas não podem deter o avanço da igreja do Senhor Jesus. Assim, o inimigo, Satanás, ele modificou a sua estratégia. Hoje ele sabe que se a igreja se levanta, não há nada que ele possa fazer para impedir a igreja. Então ele mudou a estratégia, tentou a perseguição, não funciona. Quanto mais mata a crente, mais a igreja cresce, mais sangue é derramado, é como semente. E ele mudou a estratégia. Hoje ele tem buscado levar os crentes a se distraírem consigo mesmos, de maneira que estejam tão ocupados consigo próprios, que não olhem, que estejam tão ocupados com tudo, menos com a grande comissão. Menos com a grande comissão. Estejam ocupados. Às vezes ele diz: olha, pode até ficar dentro da igreja, pular, fazer isso, mas não sai não, fica aí mesmo, tá bom. Até um outro texto mal interpretado é Atos no capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor Jesus ele faz a promessa do batismo com o Espírito Santo, do derramamento de poder. Ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso quer dizer que a obra do Senhor deve ser feita simultaneamente, ao mesmo tempo em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ao mesmo tempo que estamos evangelizando a nossa Jerusalém, devemos fazer algo pela evangelização da Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o propósito e a vontade de Deus. Mas acontece uma coisa, ele às vezes disse que recebereis poder era para isso. Muitas vezes nós ficamos entretidos conosco mesmo, no nosso próprio, na igreja, dentro de quatro paredes. Às vezes achamos que ser espiritual e fazer a obra de Deus é ver quem fala mais língua estranha, é quem pula mais alto, é quem rodopia mais, mas não é este o objetivo de ser cheio do Espírito Santo. O Senhor disse: vocês serão cheios, vocês receberão poder para ser testemunha, para ser uma testemunha eficaz do Evangelho, para anunciar a palavra de Deus, para ser um instrumento, aleluia, do poder do Senhor, do Evangelho do Senhor Jesus. Aleluia. Certo escritor, ele disse uma coisa, quando ele disse que quando os apóstolos eles foram cheios do Espírito Santo, eles não alugaram o cenáculo para fazer uma reunião de santificação, antes eles saíram para pregar por toda a parte o Evangelho de Jesus. Eles saíram, todas as vezes que a Bíblia, o Novo Testamento fala que eles foram cheios, e tendo orado foram cheios, e com autoridade anunciavam a palavra de Deus. É poder de Deus para ser testemunha, é poder de Deus para você proclamar a palavra de Deus, pregar esse Evangelho que salva, que cura, que liberta e que transforma. Esta é a missão da igreja, aleluia, proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. E os discípulos fizeram exatamente isso, foram cheios e começaram a pregar, foram cheios e saíram, anunciaram a palavra de Deus, foram perseguidos, os membros principais sacerdotes, o sinédrio, mandaram prender alguns, bateram neles e disseram: não preguem mais nesse nome, e eles saíram glorificando a Deus, não se achavam dignos de padecer pelo nome do Senhor, e continuaram pregando a palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo, quando ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Muitas das vezes nós vemos este versículo com uma mensagem triunfalista: olha, eu posso ter um carro novo, eu posso ter uma casa. Pode, não há nada errado nisso, mas o texto ali diz, olha, quando ele diz: eu sei padecer fome, eu sei, aleluia, ter uma abundância, e sei padecer necessidade. Ele diz que ele pode, aleluia, sofrer pelo Senhor Jesus. Ele disse que estava ali até pronto a sofrer pelo Senhor Jesus. Ele disse: eu posso tudo, posso ter abundância, mas também padecer necessidade para proclamar o Evangelho de Jesus. Mas como disse o pastor Ariovaldo Ramos, a igreja primitiva orava por missão, a igreja de hoje ora por conforto. A igreja primitiva orava por missões, hoje a igreja ora por conforto. Aleluia. Quando diz que as portas do inferno, isto é, as fortalezas espirituais de Satanás, aleluia, não prevalecerão contra a igreja. Aleluia, elas não se abalam com crentes que pulam, que faz aviãozinho só dentro de quatro paredes, não. Mas ela se abala com aquele que entende a missão de Deus, com aqueles que saem em obediência, aleluia, a palavra do Senhor, a grande comissão para anunciar o Evangelho de Jesus, o Evangelho que transforma e que liberta vidas. Esta é a missão da igreja, proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Mas para entendermos de uma maneira mais clara esta missão, é entendermos esse texto com que dá base a esse tema que diz: a igreja, a missão é tua. Primeiro, para entendermos melhor, precisamos entender qual é a missão, e segundo, a quem foi entregue esta missão. Na verdade, missões, ela nasce da vontade de Deus, do propósito de Deus, nasce no coração de Deus, aleluia. Tem o propósito de trazer o homem perdido, o homem que se encontra longe e distante, a comunhão consigo mesmo, aleluia, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Deus, Ele concebeu esse plano na eternidade, aleluia, passando por diversas eras, até chegar à plenitude dos tempos,
tempos, quando Jesus veio, nascido sobre a lei, nascido de mulher, na plenitude dos tempos, para salvar aqueles que estavam sobre a lei. Aleluia. Na verdade, missões é muito mais do que simplesmente evangelizar. Algumas pessoas, mas qual a diferença de missões e evangelizar? Na verdade, missões é mais do que evangelizar. Sabe por quê? Porque missões, aleluia, envolve primeiro pregar o evangelho a toda a criatura, envolve também fazer discípulos de todos os povos. Evangelizar é apenas uma parte de missões, porque missões têm o objetivo, aleluia, de fazer discípulos de todos os povos também. Na verdade, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 15, o versículo 18, ele chega a uma conclusão e ele fala, ele transmite a ideia que o objetivo do trabalho missionário é conduzir os gentios à obediência. Conduzir os gentios à obediência. Isso é muito mais do que uma decisão inicial de aceitar a Cristo. Isso inclui também o discipulado até o ponto da pessoa obedecer por fé. É estabelecer o reino de Deus na vida daqueles que creem. Estabelecer o reino de Deus na vida daqueles que aceitam a Jesus. E quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ele diz, falando a respeito da salvação, ele diz: ele, Jesus, nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Aleluia. Isso quer dizer, e quando Jesus ele inicia o seu ministério, quando Jesus começa o seu ministério terreno, a mensagem de Jesus era simples. A mensagem dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E muitas das vezes o pastor Evaldo Ramos ele fala uma coisa interessante. Às vezes tem crentes que pensam: não, olha, graças a Deus Jesus me salvou do inferno. Mas Jesus veio fazer mais do que isso. Jesus, aleluia, veio mais do que nos salvar do inferno. Ele veio trazer o céu até nós. Aleluia, aleluia, somos templos do Espírito Santo. Aleluia, podemos já sentir um pouquinho daquilo que será no céu. Podemos já ter, aleluia, alegria, comunhão com Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia, é muito mais do que servir a Deus por medo, não. É servir a Ele, porque, aleluia, podemos sentir um pouquinho do céu. Ele veio transformar as nossas vidas, veio nos dar graça, aleluia, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. A mensagem de Jesus, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus declara que o reino já chegou não na sua forma plena, não na sua forma plena sobre toda a humanidade, mas já chegou e está presente na vida daqueles que aceitaram a Jesus, naquela vida daqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, daqueles, aleluia, que entregaram as suas vidas a Cristo e têm o Senhor como Senhor soberano sobre as suas vidas. O reino de Deus, a palavra de Deus nos diz que o reino de Deus já chegou, no entanto, ainda chegará. Ele chegou e no entanto ainda chegará. Martin Lloyd Jones ele fala exatamente sobre isso, e ele diz que o reino de Deus chegou aqui quando Cristo exercitava a sua autoridade. É agora em nós onde Ele reina nas nossas vidas, e virá no futuro quando a autoridade e o reino de Cristo serão estabelecidos sobre todo o mundo, tanto no aspecto físico como no aspecto material. Então sim se cumprirá Apocalipse 11:15, quando diz que todos os reinos deste mundo serão do nosso Deus e de Cristo. Aleluia, chegará o tempo que esse reino será realmente um reino literal, um reino físico, um reino material, mas hoje ele já reina na minha vida, ele reina na sua vida. Se você entregou a sua vida, aleluia, a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele reina. Esta é a mensagem do Evangelho, o reino chegou, aleluia, a mensagem de Deus que transforma. Estávamos antes no reino das trevas, aleluia, no reino das trevas, mas Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Louvado seja o nome do Senhor.
esse reino, o reino de Deus, ele não está presente na terra por intermédio de Cristo e visivelmente através da sua igreja. Através da sua igreja. Quando nós, e essa é a preocupação, este é a preocupação constante dos primeiros cristãos no livro de Atos. Esse reino, expandir esse reino, o reino de Deus, de alcançar outras vidas, outras pessoas, aleluia, principalmente em áreas ainda não alcançadas pelo Evangelho. O apóstolo Paulo, ele faz disso uma regra pessoal. O apóstolo Paulo disse: olha, e dessa maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Ele disse: olha, essa mensagem, esse reino precisa alcançar outras vidas. Ele disse: olha, eu não vou pregar, não quero pregar sobre o fundamento alheio, mas onde Cristo ainda não foi anunciado, onde Cristo ainda não era conhecido. Aleluia. Isso não indica que as nossas estratégias missionárias não devem dar prioridade principalmente às pessoas e os locais ainda não alcançados pelo Evangelho, aqueles lugares ainda não alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus. Porém, infelizmente, o pastor George Pickens, ele disse uma coisa, ele disse que o mundo está mais preparado para receber o Evangelho do que os cristãos para o propagar. O mundo está mais preparado para receber o Evangelho do que os cristãos para o propagar. Às vezes nós fazemos isso. O diabo, como eu já disse, o diabo sabe que se a igreja se levanta, não há como parar, não há como impedir isso. E às vezes nós nos gastamos com o nosso tempo apenas conosco, olhando apenas para o nosso umbigo, olhando apenas para a nossa necessidade. Olhamos e vemos o crescimento dos evangélicos no Brasil. Na década de 80, década de 90, nós dizíamos: o Brasil vai evangelizar o mundo. Dizíamos: o Brasil é a bola da vez, como diziam, né? É a bola da vez, é o Brasil que vai evangelizar. Passou a década de 80, 90, estamos já agora em 2013, o que acontece? Isso não aconteceu. Isso ainda não aconteceu, sabe por quê? Porque nós pensamos, nós vimos a igreja gasta apenas o tempo consigo próprio, consigo mesmo, olhando apenas para o seu próprio umbigo, olhando apenas para a sua própria necessidade, olhando e esquecemos de olhar para as pessoas que carecem do Evangelho, que precisam, aleluia, do Senhor Jesus. Nós temos gastado tanto tempo conosco mesmo e não com a pregação do Evangelho. Infelizmente existe o reino de Deus, a visão do reino de Deus, e quando nós olhamos visão do reino de Deus, irmãos, que bênção, que maravilha, aleluia, nós vemos que as barreiras denominacionais, elas são quebradas quando nós fazemos emissões. Isso é prova disso. Temos assembleianos, temos batistas, temos Brasil para Cristo, temos cristã, temos denominações diferentes aqui que entenderam que é o reino de Deus, que entenderam que a igreja é de Cristo, aleluia, que entenderam, aleluia, que não é uma denominação, mas que a igreja é de Cristo, é o reino dele, aleluia. Por isso unimos forças e dizemos: vamos proclamar a Cristo, vamos anunciar a Jesus, vamos proclamar a palavra de Deus, aleluia. Mas existe também, infelizmente, hoje a visão também da dinastia, o reino de Deus e a dinastia dos homens. Infelizmente, muitos pastores e igrejas estão mais interessados em fazer os seus próprios nomes e os nomes de suas igrejas conhecidos do que o nome de Cristo. Prova disso, irmãos, é que nós temos esta disparidade dos evangélicos, principalmente no Brasil. Foi falado aqui nesta tarde uma palestra bem clara sobre isso. Em muitos lugares eu estive pregando, algumas semanas atrás, estive pregando na região dos Lagos, e estava andando numa rua de 1,5 km aproximadamente. Contamos 6 igrejas numa rua de 1,5 km. Até a igreja onde eu ia pregar, de onde eu estava até a igreja onde eu ia pregar, eram uns 8 quilômetros. O meu filho Lucas contou 15 igrejas, um trajeto de 8 quilômetros. E enquanto em muitos lugares, cidades inteiras, não existe uma igreja evangélica, enquanto em muitos lugares quase não há crentes conhecidos,
Sabe por quê? Porque essa igreja não diz assim, já tem 2 igrejas, tá bom, né? 2 igrejas numa rua já tá bom. Vou pelo menos procurar uma outra rua que não tenha igreja. Mas ele pensa, não, nessa rua ainda não tem a minha igreja, nessa rua ainda não tem a minha denominação. É a dinastia dos homens. Dinastia quer dizer, aleluia, uma série de reis ou soberanos de uma mesma família que sucede no trono. Ele quer estabelecer o seu nome, ele quer levar, não é o meu nome, o ministério da minha igreja é o meu nome, não é o meu nome. A igreja não é de ninguém, a igreja é de Cristo. Ele disse, aleluia, que a igreja é dele. Deus dá pastores à igreja, Deus dá evangelistas, mestres, mas ele dá pastores à igreja, não a igreja para pastores, a igreja é dele, a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, para proclamar o evangelho, para sair de 4 paredes e para anunciar o amor de Cristo às nações. Aleluia. É lamentável, mas muitos estão mais interessados e comprometidos em promover a sua própria dinastia do que o reino de Deus. O reino de Deus, ele não se limita a um ministério, uma pessoa, uma igreja, um pastor, mas é o reino de Cristo, é o reino do Senhor Jesus, aleluia. E devemos fazer isso, pregar o evangelho do Senhor Jesus, levar a palavra de Deus, levar esta mensagem de salvação. Essa é a missão, proclamar o evangelho de Cristo, trazer o homem novamente é o propósito de Deus de redimir, de trazer o homem novamente à comunhão consigo mesmo, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agora, de quem é essa missão? A obra missionária foi uma iniciativa de Deus, irmãos. Não foi nenhuma igreja que teve essa ideia, não. É uma iniciativa de Deus, nasceu no coração de Deus, e Ele confiou esta tarefa à sua igreja. Ele confiou essa tarefa à sua igreja, mas somente uma igreja sensível e obediente faz a vontade do Senhor, faz a obra do Senhor. O livro de Atos, quando nós olhamos o livro de Atos, nós vemos que quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, eles saíram para pregar, ficaram, e o negócio estava bom, irmãos, ali em Jerusalém, pregaram o evangelho, 3.000, depois 5.000, o negócio estava bom. Segundo alguns historiadores, em 10 anos, metade de Jerusalém já era cristã. A Bíblia chega a dizer que até alguns sacerdotes judaicos, a Bíblia chega até a dizer que alguns até deles obedeciam à fé, ou seja, tinham se convertido. Mas até ali então, o cristianismo ele era visto como mais um grupo, mais uma seita do judaísmo, como eram os fariseus, saduceus, era visto ali ainda. 10 anos se passaram de Atos 1:8, e a igreja só pregava para os judeus. A igreja só continuava evangelizando os judeus, pregando os judeus, imaginava, não, a salvação é dos judeus. Eles tinham, a Bíblia nos mostra então essa relutância em sair, essa relutância da igreja em sair da sua zona de conforto e levar o evangelho até os confins da terra. E eu costumo dizer uma coisa: quando nós não somos obedientes em Atos 1:8, Deus permite que nós vivamos Atos 8:1. Em Atos 8:1, sabe o que Deus fez? E Deus soprou uma perseguição, podemos dizer que Deus deixou, fez com que a perseguição viesse, e os ventos da perseguição ajudaram a espalhar o evangelho além do povo judeu. O evangelho chega a Samaria, aleluia. O evangelho prossegue, vai se estendendo, alcançando Antioquia e tantos outros lugares com o evangelho do Senhor Jesus. Porque na verdade existe uma coisa, irmãos: obediência parcial ainda é desobediência. Obediência parcial ainda é desobediência. É igual da mesma forma que meia verdade, na verdade é mentira, não é verdade? Não existe meia verdade, é meia mentira. É mentira, não existe meia verdade. Da mesma forma que não existe obediência parcial. Da mesma forma que a gente fala, não, Senhor, quando, olha, nós fizemos o que tu nos mandaste, nós evangelizamos toda Jerusalém. Mas ele disse, não foi só isso que eu disse. Imagine que um fazendeiro contrate pessoas para trabalhar na sua fazenda. Ele diz, olha, vocês trabalham aqui o campo todo, arem o campo todo, planta aqui no campo todo, tá bom? Aí tá bom, depois ele chega depois de um ano
e eles plantaram só a volta da casa, né? Só a volta da fazenda ali, da casa da fazenda. Tá vendo aqui, olha só, plantamos a volta da fazenda, olha que plantação bonita, olha que espigas bonitas aqui e tal, que plantação. Você acha que o Senhor vai falar, não, olha, muito bom, ficou ótimo aqui, olha que planta bela? Eu falei, não, não foi isso que eu disse parará todo o campo. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 38, que o campo de Deus é o mundo. Esta é a vontade de Deus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Se você diz, olha, eu faço Jerusalém, mas você não faz nada mais, você não ora, você não envia missionários pelos outros campos, ainda é desobediência, porque a vontade de Deus é que estejamos envolvidos na obra de evangelização, levar o reino de Deus, a mensagem de Deus até os confins da terra. Ele disse que é tão claro, irmãos. Eu já vi irmão que às vezes tem igreja que às vezes o irmão fala, irmãos, nós estamos cumprindo aqui o que a Bíblia diz, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Peraí, mas toda criatura da onde? Que mundo é esse tão pequeno? Não faz nada, não envolve, não ora, não faz nada. Não, a verdade do Senhor, a tarefa da igreja, o Congresso de Lausanne, em 1974, ele traz um resumo assim profundo, de uma maneira geral, um resumo profundo a respeito da obra da grande comissão. E ele diz, a tarefa toda, de toda a igreja, é dar o evangelho todo ao mundo todo. A tarefa toda, de toda a igreja, é dar o evangelho todo ao mundo todo. Essa que é a vontade de Deus, o propósito de Deus. Missões é uma obra de toda a igreja. Missões não é uma obra apenas do missionário, do departamento de missões. Para que os missionários possam ter êxito em sua missão, eles dependerão de forma contínua e sistemática do apoio, das orações de toda a igreja. Missões é uma tarefa de toda a igreja, de cada membro do corpo de Cristo. É como, ninguém pode ficar de fora, é como um relógio. Um relógio, se você abre um relógio, aqueles relógios, por exemplo, suíços, vamos dizer assim, que é bem complexo, cheio de peças e tal, né? Que é um dos famosos. E se você abre um relógio daquele, você tira uma peça, essa aqui não precisa dessa. Você acha que ele vai funcionar? Você vai tirar uma peça dele? Não precisa dessa peça. Não gostei dessa peça. Você tira uma peça só, o relógio para, não funciona. Da mesma maneira, a vontade de Deus é que cada crente esteja envolvido nessa obra. A vida de cada um é importante, a oração, o apoio, a contribuição e também a obra de estar levando o evangelho para outras pessoas. É como um relógio que cada peça precisa trabalhar em sincronia como os demais. E dessa forma existem também, quando nós falamos sobre isso, existem alguns equívocos com relação à obra missionária que precisam ser evitados. O primeiro equívoco com relação à obra missionária, primeiro, que por missões muitas vezes é visto por alguns como uma super tarefa realizada por pessoas extraordinárias. Tem pessoas que dizem, não, visão de missões é um negócio grande, muito grande, é uma super tarefa realizada por pessoas extraordinárias. Na verdade, nada poderia estar mais longe do propósito de Deus. A Bíblia ensina que o método de Deus é usar as coisas fracas para confundir as fortes, as desprezadas e as que não são, para confundir as que são. Por isso, Deus levantou em São José do Vale do Rio Preto. Quem é de outra cidade, mas o que tem aqui? Na verdade, tem um povo que ama o Senhor, aleluia, e que ama as almas perdidas. Mas você diz, mas por que não em São Paulo, uma cidade grande? Por que São José do Vale do Rio Preto? O que é que tem? Tem um povo que ama a Deus e que quer fazer a diferença, aleluia, que entendeu o propósito de Deus e a vontade de Deus, aleluia. Deus faz exatamente isto. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as desprezíveis que não são para confundir as que são. Por isso, aleluia, quando Deus nos chamou, aleluia, falou, aleluia, para irmos para a Índia, mas peraí, sair de uma cidadezinha do interior do Rio de Janeiro, aleluia, 19 mil, na época não tinha nem 19 mil habitantes,
para ir para um país de mais de 1 bilhão de almas. Fomos para a cidade de Calcutá, uma cidade de mais de 14 milhões de pessoas, onde mais de 1 milhão de pessoas moram na rua. Parecia ilógico, mas usar isso sim, é o que Deus faz, é o propósito de Deus e a vontade de Deus. O objetivo de Deus, ele é realizado por pessoas comuns, que acreditam e servem um Deus extraordinário. O objetivo de Deus é realizado por pessoas comuns, que acreditam e servem a um Deus extraordinário. Aleluia, não é eu, não é você, mas é o Deus a quem servimos, o Deus que tudo pode, o Deus que tem todo o poder, o Deus que está no controle da história, o Deus de missões, o Deus da igreja, o meu Deus, o seu Deus. Aleluia. Aleluia. Mas muitas vezes o que acontece, durante tanto tempo o apóstolo Paulo, ele foi acolhido por tanto tempo como modelo de um missionário ideal, e na verdade né? Mas a gente olha assim, se espelha só no apóstolo Paulo, aleluia, que muitas vezes nós não conseguimos perceber que a propagação do evangelho nos primeiros séculos da igreja foi realizado principalmente por pessoas comuns. Nós olhamos achando, olha, o evangelho do apóstolo Paulo realmente é um exemplo, escreveu tantas cartas, e tudo que a gente fala do apóstolo Paulo, a gente pouco ainda diante do que ele fez, mas na verdade, o crescimento do evangelho nos primeiros séculos foi realizado principalmente por pessoas comuns, como Barnabé, como Silas, como Marcos, como Áquila, como Epafrodito e uma série de outros cristãos. Por exemplo, quando o evangelho chegou em Antioquia, a igreja de Antioquia se tornou uma igreja missionária, uma igreja que é modelo e referencial no Novo Testamento de uma igreja missionária. Sabe quem pregou o evangelho lá? Você sabe quem estabeleceu a igreja em Antioquia? Você sabe o nome dele? Não registra. Diz que foram alguns de Chipre, alguns de Cirene, não fala nem o nome dele. Eram cristãos comuns, eram cristãos que amavam a Deus, eram cristãos que amavam as almas perdidas. Por causa da perseguição eles fogem, mas por onde eles chegavam, eles proclamavam a palavra de Deus. Onde eles chegavam, eles anunciavam o evangelho de Jesus, e foi estabelecida uma igreja em Antioquia, uma igreja que é referencial de missões, uma igreja que fez a diferença, uma igreja onde havia pastores, onde havia mestres, onde havia doutores, onde havia, aleluia, uma igreja que amava a Deus e também a obra do Senhor, e que foi a igreja que enviou os primeiros missionários comissionados por uma igreja. Os primeiros missionários comissionados foram enviados pela igreja de Antioquia. Foi lá que o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer usar a todos, Marcos, Epafroditos, aleluia, tantos outros, aleluia, para realizar a obra missionária. Devemos tirar de nossa mente a ideia de que só aqueles que são excepcionalmente talentosos podem ser missionários. Não, aleluia. Na verdade, missões é feito por pessoas comuns que servem um Deus extraordinário, aleluia, que estão dispostos a obedecer a Deus, a fazer a diferença na obra do Senhor. Quando eu olho para isso, eu me lembro do exemplo de Moody. Moody foi um dos maiores evangelistas do século passado, ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo. Moody, a primeira vez que Moody vai pregar, tem a oportunidade de compartilhar uma palavra na igreja. O diácono chegou depois, bateu no ombro de Moody e disse: rapaz, você vai servir melhor a Deus se ficar de boca fechada. Moody não sabia falar bem, Moody não sabia se expressar bem, cometia vários erros gramaticais, as suas frases não eram bem colocadas, as suas palavras não eram bem conjugadas ali. Ele falou: você vai ser melhor Deus ficar de boca fechada. Mas um dia Moody ouviu uma pregação de um pastor inglês que disse: o mundo ainda está por ver o que Deus fará, o que Deus pode fazer
para, com e através de uma pessoa completamente submissa a Ele. E Moody disse para a sua mulher: olha, Deus não disse que precisa ser um homem de grandes faculdades, Deus não disse que precisa ser um homem de grandes talentos, mas um homem que seja completamente submisso a Ele. E Moody disse: eu quero ser esse homem, eu quero ser esse homem. E alguns historiadores, ao registrar a biografia de Moody, dizem simbolicamente, aleluia, figuradamente, dizem que Moody colocou um pé sobre o continente africano, um outro pé sobre o continente europeu, e abalou ambos pelo poder de Deus, pelo evangelho do Senhor Jesus, ganhando mais de 1 milhão de almas para Cristo. Aleluia, o que precisa, aleluia, se colocar nas mãos do Senhor e diz: Senhor, eu estou aqui, aleluia, usa-me, Senhor, esta missão é minha também. Jesus, aleluia, quando, aleluia, para dar continuidade ao seu trabalho, ao seu ministério, Ele encarregou um grupo pequeno de 11 homens para executar a sua obra e levar o evangelho a todo mundo. 11. Aleluia, eles não eram pessoas importantes, nem bem instruídas, e também não eram pessoas influentes da sua época. Aleluia, não tinham pessoas influentes atrás de si, como diz aqui no Brasil, não tinha nenhum Costa Quente também, não eram pessoas influentes. Na verdade, eles não eram ninguém em seu país, também o seu país de qualquer forma também não passava de uma província de segunda categoria do Império Romano. A Palestina, a região da Judéia, era uma província de segunda categoria no Império Romano. E então, quando nós olhamos, foi esses que Deus usou para propagar o evangelho. Se eles tivessem parado para avaliar as chances de sucesso da missão, se eles paravam para pensar o sucesso da missão, vamos pensar, vamos analisar as possibilidades, as chances de sucesso da missão, mesmo tendo a convicção de que Jesus estava vivo e que o seu Espírito os acompanhava para equipá-los para essa tarefa, eles teriam desanimado. Se eles analisam tudo assim, vamos analisar o sucesso, eles teriam desanimado. Tão grandes eram as condições adversas, tão grandes eram os desafios, tão grandes eram as dificuldades. Mas sabe o que eles fizeram? Eles resolveram obedecer. Eles resolveram, aleluia, obedecer ao Senhor. É difícil exagerar as dificuldades que eles tinham pelo caminho, é difícil exagerar as dificuldades que eles haviam de enfrentar. Porém, eles não podem imaginar, aleluia, o resultado do sucesso do seu árduo trabalho. Na verdade, aqueles 11, aleluia, e depois então aqueles que se converteram, eles iriam abalar o mundo com o evangelho do Senhor Jesus. Quando o evangelho chegando então em Tessalônica, eles disseram, olha, em Atos 17:6, eles disseram: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Aleluia, no original é literalmente: esses que têm virado o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui também. Aleluia, havia uma fortaleza de Satanás ali, pensava que não ia chegar. Tessalônica é nossa, mas a igreja foi, a igreja virou o mundo de cabeça para baixo, proclamando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque, aleluia, nada pode deter o avanço da igreja. Aleluia, a igreja, aleluia, avança no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Para terminarmos, irmãos, o segundo equívoco é a mentalidade. O segundo equívoco em missões é a mentalidade de que missões pode ser feito por procuração. Esse é um outro equívoco. Às vezes nós achamos que missões pode ser feita por procuração. Alguns pensam que os missionários são os seus substitutos na evangelização do mundo, e que a sua contribuição aos missionários os desobriga de sua responsabilidade de compartilhar o evangelho com outros ao seu redor. Eles pensam: não, eu já ajudo lá o missionário, eu não preciso fazer mais nada, eu já dou uma contribuição lá, eu já oro, não preciso fazer mais nada, já estou fazendo. Às vezes pensam que fazer isso o desobriga. Eles se sentem satisfeitos por orar por missões, por apoiá-los e incentivá-los. Todas essas coisas são importantes, essas coisas devem ser feitas,
Sim, orar, contribuir para o missionário é uma coisa que deve ser feita, é tarefa nossa, é papel nosso, mas isso não nos exime da nossa responsabilidade individual, da nossa responsabilidade de cada crente de estar envolvido na evangelização daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão ao nosso redor, onde você vive. O missionário não é um empregado que se paga para fazer um serviço que outros não querem fazer e não desejam fazer, não é isso. O missionário é o representante da igreja local nos lugares onde ela não pode estar pessoalmente. É o representante da igreja local nos lugares onde ela não pode estar pessoalmente. Nem todos os crentes podem ser um missionário, talvez enviado à Índia. Talvez nem todos podem ser um missionário na Itália, na Espanha e em outros lugares. Mas todos podem e devem estar envolvidos na missão de levar o Evangelho de Jesus Cristo aos perdidos aonde vive. Aonde você vive, você é um missionário. Aonde você trabalha, você é um missionário. Aonde você, na sua família, é você. Aleluia, Deus não vai mandar um missionário para evangelizar a tua família se você já conhece a palavra de Deus. Aleluia, não, na sua cidade, onde você trabalha, você é o instrumento que Deus quer usar ali, naquele lugar. Aleluia. Infelizmente, uma pesquisa feita pelo Instituto Ray Comfort diz que 97% dos cristãos não irão compartilhar a sua fé antes de morrer. Imagine, que tristeza. 97% dos cristãos não irão compartilhar a sua fé antes de morrer. Tem crente que é igual 007, né? Ninguém sabe que ele é crente. Não conto para ninguém, não falo para ninguém. Tem irmãos, não dá para entender. Não dá para entender alguns crentes. Irmãos, a salvação é coisa boa, não é? Amém, irmãos? Amém? Você está feliz por ser salvo? Você está alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida, porque você tem o Espírito Santo, porque os seus pecados foram perdoados, porque você é uma nova criatura. E isto é boas novas, boas notícias. É o que o Evangelho é, boas novas de salvação. Mas acontece, irmão, que tem crente que diz: olha, estou tão feliz porque Jesus me salvou, mas eu não conto para ninguém. Eu não falo para ninguém. Que maravilha, que alegria. Que alegria é essa, irmãos? Quando a gente recebe uma boa notícia, e quando é aquela notícia boa, o que você quer fazer? Você quer contar para todo mundo, não é verdade? Você vai lá: não, vou contar, eu tive uma boa notícia, aconteceu uma coisa boa na minha vida. Você quer compartilhar esta alegria, e alegria é só alegria verdadeira quando existe, aleluia, quando você compartilha esta alegria com outros. Quando você compartilha essa alegria, que maravilha, quando você diz: olha, Deus fez isso na minha vida. Por isso, quando Jesus fala das parábolas dos perdidos, da dracma, da ovelha e do filho perdido, todas elas terminam em festa. Aleluia, que achou a dracma, convidou as suas amigas e diz: olha, nos alegremos porque achei a dracma. Aleluia, o pai faz a festa e diz: olha, meu filho estava morto, mas agora foi achado. Do que achou a ovelha, chama: olha, eu achei aquela ovelha que estava perdida. Isto é boas novas de salvação. Não dá para ficar calado, não dá para ficar escondido, não. Quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, 24 anos atrás, aceitei numa escola dominical. À noite já estava na igreja com a Bíblia na mão, e o pastor disse: olha, vai ter evangelismo daqui a 2 semanas. Eu não sabia bem o que era aquilo, mas eu falei: mas eu quero. Se é para falar de Jesus, eu vou. Eu não sabia nenhum versículo da Bíblia de cor, eu não sabia pregar, mas eu sabia entregar folheto e dizer: Jesus te ama, Jesus te ama, aleluia. A primeira vez que eu vi o irmão no evangelismo citar um versículo da Bíblia de cor, João 3,16, que qualquer um sabe, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu fiquei de
boca aberta. Eu falei, mas olha, ele sabe um versículo da Bíblia de cor, e é um versículo grandão. Eu fiquei, e sabe o que eu fiz? Comecei a ler a Bíblia. Com 6 meses já tinha lido a Bíblia toda pela primeira vez. Aleluia. Começou aquele amor de levar o evangelho a outras pessoas, e nós evangelizamos com alguns meses, 6 meses, já estava liderando alguns grupos de evangelismo. Andávamos todos os cantos dessa cidade, eu conheço. Já estive evangelizando, algumas vezes carregando até caixa nas costas, subindo o morro, no sol, sem carro. Mas aleluia, eu orava e dizia, aleluia, o único pedido de oração que o Senhor Jesus deixou na Bíblia é: rogai pois ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. E eu orava e dizia, Senhor, nós estamos evangelizando aqui na cidade, mas em quantos lugares ainda não te conhecem, em quantos lugares ainda há pessoas que não conhecem o teu amor, que ainda não fazem parte do teu reino. Senhor, levanta obreiros para a tua seara. O pastor Davi Botelho, ele disse uma coisa: essa é a oração mais perigosa que o crente faz. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus responde com as nossas próprias vidas. Um dia o Senhor disse, olha, eu ouvi a tua oração, vou te mandar para a Índia. Eu falei, que isso? Isso é coisa da minha cabeça. Sair daqui, uma cidadezinha aqui, para ir lá do outro lado do mundo, 18 mil quilômetros. E Deus disse sim. Eu disse não. Ele disse sim. O amor foi aumentando, aleluia, foi crescendo. Eu disse para hoje a Alessandra, minha esposa, na época era minha noiva, eu disse, olha, eu tenho um chamado missionário, ia para a Índia. Ela falou, tá doido? Para a Índia? Sabe, mas a Índia lá não tem outro lugar mais perto, na Índia, é. Ela falou, mas Deus tem que confirmar para mim também. Deus confirmou de uma forma poderosa na vida dela, e ela disse, eu vou para você, onde Deus mandar, aleluia. E fomos lá fazer a diferença, levar o evangelho de Jesus, porque essa é uma missão de todos nós, aleluia, ganhar almas, aleluia. Eu ouvi uma vez um testemunho relatado pelo pastor Zé Carlos. Ele contou exatamente esse testemunho, eu gravei esta parte. Ele dizia a respeito de um homem que ele orava e dizia, ele orava a Deus e ele queria muito ir em Jerusalém. Ele queria muito ir em Jerusalém. Ele disse, Senhor, eu quero ir em Jerusalém, eu quero andar nas ruas onde tu andou, pelas trilhas, pelos lugares onde tu andou. Eu quero, Senhor, eu quero. E um dia, quando ele orava, Deus falou de uma maneira especial no seu coração, e Deus disse para ele, olha, eu não quero tanto que você ande por onde os meus pés andaram, mas eu quero com os teus pés ir a lugares aonde eu ainda não cheguei. Aleluia. Deus quer fazer isso com a tua vida, através dos seus pés, ir em lugares ainda onde Ele não chegou. Eu não estou me referindo à onipresença de Deus, porque Ele está em todo lugar, ao mesmo tempo com toda a essência do seu ser, mas Ele está dizendo que Ele quer usar a tua vida para pregar o Evangelho onde a Ele estão esperando por Jesus, onde eles ainda não conhecem a Cristo. Você é o instrumento que Deus quer usar para abençoar os missionários, através da sua oração, através da sua contribuição, nos lugares onde você não pode estar. Mas Ele também quer usar a sua vida, onde você está, para alcançar aqueles que ainda esperam que alguém lhes leve até a Cristo. Essa missão é tarefa de toda a igreja. E uma das frases de Dietrich Bonk, ele disse uma frase que me toca muito o coração. Bonk, ele disse assim: o Evangelho é eterno, porém não temos a eternidade para pregá-lo. Nós só temos o tempo em que vivemos para alcançarmos aqueles que vivem enquanto vivemos. Vou repetir novamente essa frase. O Evangelho é eterno, porém não temos a eternidade para pregá-lo. Nós só temos o tempo que vivemos para alcançarmos aqueles que vivem enquanto vivemos. Aleluia. Eu quero terminar, irmãos. Quando nós olhamos e vemos a missão de Deus que o Senhor Jesus deu para a sua igreja, e quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de cimento, nós estamos falando de tijolo, irmãos.
Existe uma inversão hoje de valores. Investimos naquilo que é transitório, investimos naquilo que é passageiro, e naquilo que é eterno investimos tão pouco. Igreja não é tijolo, igreja não é cimento, igreja não é telha, igreja são pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que foram transformados pelo Evangelho, aqueles que vão morar no céu, aqueles que têm as promessas de Deus, e aqueles que Deus quer usar para proclamar o Evangelho de Jesus. Eu gostaria de convidar você, está de pé, você igreja, quem é igreja aqui, aleluia, levante a sua mão, aleluia, glorifique ao Senhor. Se você é igreja, se você foi alcançado, se você foi transformado pelo Evangelho, se você é uma nova criatura, se você tem o Espírito Santo, se você recebeu a graça de Deus, aleluia, você igreja, quem é igreja, levante a mão, aleluia. E se você é igreja, se você é igreja, eu quero dizer que então essa missão é tua, igreja, a missão é tua. Se você é igreja, esta é a tua missão. Que missão? Proclamar o Evangelho de Jesus, apoiar os missionários onde você não pode estar, onde você não pode estar pessoalmente, e ser uma testemunha nos locais onde você está. O Senhor Jesus disse: recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Deus quer usar a vida de cada um de nós. Se Deus usou Mulde, que não sabia falar, se Deus usou Mulde, aleluia, que não sabia se expressar bem, para ganhar 1 milhão de almas para Cristo, eu creio que é o mesmo Deus que pode usar a tua vida para ganhar também muitas almas para Jesus. Seja na sua Jerusalém, seja na sua Judeia, aleluia, e até os confins da terra. Quantos creem, aleluia, que o Deus de Mulde é o mesmo Deus, aleluia, que não mudou, que permanece o mesmo, que ainda quer levantar homens e mulheres e estejam dispostos a fazer a sua vontade, homens e mulheres, e digam que sejam completamente submissos ao Senhor, e que na autoridade do nome de Jesus abale as portas do inferno com o Evangelho de Jesus. Estas portas do inferno não deterão o avanço da igreja do Senhor Jesus. Você, igreja, esta missão é tua, esta missão é nossa, de cada um de nós, mas Ele não nos deixa só. Ele disse, aleluia, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o Deus que fez no passado e é o Deus que quer fazer de novo. Aleluia, você quer crer, é o Deus que pode fazer de novo. Aleluia, aleluia. Eu vi uma vez um testemunho, para terminar, aleluia, um testemunho de um jovem seminarista, e ele foi visitar a casa de John Wesley na Inglaterra. John Wesley foi um dos maiores evangelistas do seu tempo, aleluia. Foi através da influência de John Wesley que a Inglaterra não viveu uma revolução como a Revolução Francesa, aleluia. Ganhou centenas de milhares de almas para Jesus. E então o professor estava mostrando a casa de John Wesley, onde hoje é um museu, e ele chegou então e mostrou um lugar na sala. Havia uma pequena cadeira, havia só uma cadeira, e do lá embaixo da cadeira, na frente da cadeira, havia umas marcas no chão. E então o professor que estava explicando disse: olha, esse é o lugar onde John Wesley costumava orar. Ali estão ainda as marcas do seu joelho, onde ele orava e buscava Deus, a graça e o poder de Deus para fazer a diferença. E estava cercado então por uma fita, para que ninguém chegasse até ali. E então um daqueles esperou que o professor e os outros alunos fossem
fosse embora, né? Fosse para outra parte. E quando não tinha mais ninguém, ele levantou a fita que separava. Ele chegou então até aquela cadeira, e ele pegou aquela cadeira onde John Wesley ajoelhava, e ele colocou o seu joelho onde John Wesley ajoelhava. Ele abaixou a sua cabeça, e a oração dele foi só isto. Ele disse: Senhor, faça de novo. Senhor, faça de novo. Ele se levantou dos seus joelhos e ele foi seguir novamente os alunos. Sabe quem era aquele aluno? Sabe quem era aquele rapaz desconhecido? Billy Graham, que ganhou centenas de milhares de almas para Jesus. Eu creio no Deus que pode fazer de novo. Aleluia! O Deus que pode fazer de novo através da tua vida, porque você é igreja, porque você é igreja, porque você é igreja. Aleluia, a missão é tua. Eu gostaria de orar neste momento com você. Aleluia! Eu gostaria, aleluia, que Deus, eu creio que Deus pode fazer isto, fazer de novo o que Ele fez no passado. Levantar daqui, mas daqui sim, levantar homens e mulheres que vão abalar cidades e vão abalar nações com o evangelho do Senhor Jesus.